Deltan já está me ouvindo? Bom dia, Deltan, como vai? Oi, Datena, sigo firme, forte, lutando, confiante, com fé. É. Esse negócio de como vai nessa situação também é uma bobagem enorme. É a pergunta mais idiota que eu já vi, é que eu não vi a pauta. O Deltan acabou de perder o mandato. Pergunta para ele como vai. É que ele é um cara educado. Datena, você queria que eu estivesse bem? Queria que eu estivesse legal? Claro que eu não estou bem. E a primeira pergunta vai em cima disso, antes de ver a pauta aqui, mas vai em cima exatamente disso, né? É claro que eu sei a resposta, porque você não está bem, porque foi cassado, e é claro que você acha que foi injusta essa cassação, e você pode explicar os motivos pelos quais você acha injusta essa cassação e que, na realidade, você vai lutar para reaver o seu mandato otorgado pelo povo, né? Você teve voto pra caramba aí no Paraná e que muita gente... Teve um cara que escreveu um artigo, não me lembro o nome dele. Mas, olha, eu não gosto do Deltan, mas eu acho que ele não podia perder o mandato dessa forma. Estava na capa do UOL, esqueci o nome do jornalista que fez essa análise. Mas, enfim, importante é saber a sua análise dessa cassação, se você acha que foi perseguição política, se você acha que tem a ver com a Operação Lava Jato, enfim. Bem porque o Moro já disse, o próximo sou eu. Eu gostaria que você dissesse aí, porque é melhor do que eu perguntar, é você responder sobre esse estado de coisas. Datena, essa decisão, do Tribunal Superior Eleitoral, ela criou uma inelegibilidade imaginária para me cassar. O que a gente viu foi que eu cassei um sistema corrupto e agora esse sistema, ele me caça. É isso que está acontecendo hoje, é uma grande vingança contra a Lava Jato. A lei é muito clara e objetiva em relação à minha situação. A lei dizia que só perderia o mandato um membro do Ministério Público que saísse do Ministério Público ou por ter tido uma condenação ou por estar em curso um processo disciplinar pendente. E a questão objetiva é, eu tinha algum processo disciplinar pendente? Não, não tinha nenhum, zero, nada. Aí eles surgiram com uma tese dizendo que eu teria fraudado a lei porque eu teria saído antes da instauração de processos disciplinares. Eles fizeram exercício de futurologia, de suposição. Supuseram que alguma das fraude reclamações... de investigação, é isso? Seria Oi? tal de fraude de investigação? Seria tal de fraude de investigação? Eles disseram que eu fraudei a lei porque eu teria saído antes de acontecer uma causa de inelegibilidade. Ou seja, não existia uma causa de inelegibilidade, mas eu teria saído para evitá-la. E qual o raciocínio que eles fizeram? Eles fizeram 4 suposições. A primeira suposição de que alguma das reclamações... E o que era uma reclamação? Alguém que entrava lá no Ministério Público e dizia o Deltan é feio, aquilo era uma reclamação. Eles supuseram que alguma reclamação ia se converter num processo disciplinar, que algum processo disciplinar ia se converter numa condenação e que alguma condenação ia se converter numa demissão. E ainda supuseram que eu saí porque eu fiz esse exercício de futurologia. E tem um problema muito grande nisso. Isso que eles fizeram, uma fraude à lei, a fraude à Constituição é deles. Por quê? Porque a Constituição diz que sempre que você tem uma regra que limita o direito de ser eleito, um direito fundamental, ela tem que ser interpretada de modo restrito, de modo muito apertado. Você não pode fazer uma analogia, você não pode estender. E a regra era clara, eu estava elegível. E eles estenderam, fizeram uma criação, um malabarismo jurídico para dizer que eu estava inelegível. Quando você não entende a decisão, uma decisão que veio contra todas as decisões técnicas, contra todos os pareceres técnicos do Ministério Público em Brasília, do Ministério Público em Curitiba, de todos os juízes lá do Tribunal Regional Eleitoral, você entende claramente que o que está acontecendo é uma grande vingança do sistema. Eu escutei aqui em Brasília que Brasília parou, que estavam trabalhando contra mim pessoas do governo do PT, pessoas do parlamento, estavam trabalhando contra mim alguns ministros que são desafetos da Lava Jato, que detestam a Lava Jato, que xingam a Lava Jato, estavam trabalhando fortemente para que eu fosse cassado. A gente vê uma reação do sistema justamente para a gente ter tido a coragem de combater a corrupção no nosso país, Datena. E agora eu vou responder a você a questão pessoal. Você me pergunta como é que eu me sinto hoje. A minha segurança não está nas mãos de pessoas. A minha segurança está em Deus. Agora, mesmo assim, mesmo quando a gente se sente absolutamente seguro, quando você vai numa montanha-russa e você sabe que ela é segura, ao longo da montanha-russa você vai ter frios na barriga, você vai ter sofrimento, você vai ter uma intensa emoção. Porque ainda que você saiba que a tua segurança está em Deus, tem uma tempestade acontecendo ao teu redor. Então eu sigo com fé, confiando em Deus e lutando de modo perseverante pelas causas em que eu sempre acreditei. Essa tempestade vai passar,
mas o propósito pelo qual eu luto não vai passar, Datena. A gente vai construir e vamos seguir lutando juntos para construir uma sociedade melhor. Um Brasil em que as instituições, as regras funcionem, que não tenha donos do jogo e donos do poder, que deem as cartas segundo a sua vontade e não segundo a soberania e a vontade popular. Quando os juristas dizem que é praticamente impossível você reaver o seu mandato de parlamentar, significa o que isso? Isso é uma caracterização clara de que há um conluio contra você? Você perdeu de 7-0, é difícil de reverter essa situação. Você ainda assim continua acreditando que pode reverter esse quadro? E sobre o exercício de futurologia, eu estou lendo aqui já na pauta que o Ministério Público argumenta que havia 15 procedimentos administrativos em aberto quando 11 meses antes das eleições você pediu a exoneração do cargo e não dos 3 meses regulamentares, né? O que é que você tem a dizer sobre isso e sobre a possibilidade de vencer o seu recurso e voltar ao lugar que o povo lhe colocou, né? Você teve voto pra caramba aí. Não sei se foi o mais votado, mas teve voto pra caramba aí. Datena, a gente foi o mais votado no Paraná, a gente recebeu 345 mil votos. E a gente tem que entender que na democracia o voto é sagrado, porque o poder, diz a Constituição, ele emana no povo, ele está no povo. Então o poder constituído, que é um tribunal, ou seja quem for, não pode se sobrepor à vontade do povo, a não ser que seja estritamente nos termos da lei que é feita por representantes do povo. E o que o tribunal fez aqui foi fugir completamente da lei. Eu tinha não só 15 reclamações, eu tive mais de 50 reclamações. Você trabalhar na Lava Jato significava você receber uma reclamação todo dia dos petistas. Todo dia alguém reclamava de mim. Agora, só uma reclamação se convertia num processo disciplinar quando tinha fundamento. Quantas se converteram ao longo de toda a história da Lava Jato? 2. Não só de petista, né? De todo lado, né? Que tinha picareta em tudo quanto é partido. Tinha, exatamente. Várias pessoas investigadas que tinham seus interesses atingidos faziam reclamações contra nós. E só 2 se converteram em processos disciplinares. Uma por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal e uma por eu ter criticado o Renan Calheiros. E nessas 2 eu fui condenado a penas de censura e de advertência que foram cumpridas, o que significa que não existia nenhum processo administrativo disciplinar quando eu saí. Ou seja, dentro da regra clara, não tinha nada contra mim. Nada, absolutamente nada. O que eles fizeram foi um exercício de futurologia. É como você punir alguém dizendo, supondo que no futuro ele vai cometer um crime. É como você punir alguém, pior ainda, supondo que no futuro ele vai ser acusado. Supondo que no futuro ele vai ser condenado. Veja que para os réus da Lava Jato, para os corruptos, sempre funcionou a presunção de inocência que vige no nosso país, agora ao extremo. Funcionou permitindo que eles oferecessem infinitos recursos sem fim para alcançar a impunidade. Agora, contra alguém da Lava Jato que combateu a corrupção, o que vale é a presunção de culpa. Beto Richa está com mandato. Aécio Neves está com mandato. Lula está com mandato. Mas quem combateu a corrupção deles está sendo caçado hoje. Essa é a inversão de valores que a gente vive no Brasil. Bom, o Moro, ao seu lado, é um representante total do período lavajatista. E o Moro diz que ele é o próximo. Por que ainda não foi? Por que pegaram você primeiro para depois pegar o Moro? Você acha que foi um teste para saber como é que reagiria a população para depois catar o Moro? E você acha que eles vão tentar caçar o Moro ou não? Eu acho que eles vão tentar caçar várias outras pessoas. Hoje é comigo. Amanhã é com o Moro, é com o Nicolas Ferreira, é com Carla Zambelli, é com outros deputados. Depois de amanhã é com quem está nos acompanhando, cerceando a voz nas redes sociais. A gente precisa lembrar que ditaduras como Venezuela e Nicarágua começaram com a cassação de adversários políticos por tribunais. Nós podemos até dizer, não, estamos longe ainda de uma ditadura, mas é assim que começa com primeiros passos. É cerceando a voz das pessoas, é por meio de um projeto de regulamentação das redes sociais que cala as pessoas, que coloca um grande poder nas mãos dos estados para regular redes sociais. Não que não tem que ser regulada, tem que ser regulada, tudo pode ser aperfeiçoado, mas não com aquele projeto que eles tinham, que estatizava o poder de controle sobre as redes sociais, colocava nas mãos do governo. Nós não podemos concordar com isso. Pode ser Moro amanhã, pode ser outro parlamentar e pode ser você. Pode ser um cidadão que está nos escutando. Nós temos que nos opor ao arbítrio, a tudo aquilo que foge da lei. A gente precisa recuperar as instituições do nosso país. E você me perguntou qual é a perspectiva do nosso caso. Na minha perspectiva, se a gente levar esse caso para o Supremo, depende muito de em que turma vai cair. Se cair na turma em que estão Toffoli, Gilmar Mendes,
é quase impossível que seja revertido. Mas se cair em outra turma, em que você tem lá ministro Barroso, ministra Rosa, ministro Fux, eu acredito sim na possibilidade de reversão. E eu posso até acrescentar, é improvável, mas quantas vezes a gente não alcançou o possível lutando por aquilo que era improvável? A gente tem que seguir lutando, Tatiana, por aquilo que a gente acredita. Verdade, justiça, combate à corrupção, prosperidade, cuidado com as pessoas, liberdade. Mas você entende que vai ser difícil, né? Por essa votação de 7-0 do TSE, contar com o TSE é praticamente impossível de você reverter a situação. Na nossa corte de notáveis, você já tem uma condenação, né? Condenação por se dirigir ao Supremo. Ali também eu não sei não, mesmo se cair em outra turma, não sei como é que vai ser recebida a sua condição de recurso. Claro que a gente ainda continua acreditando na justiça. Mas eu repito, juristas acham quase que impossível você conseguir reverter esse quadro. Isso me deixa muito triste, porque você começa a desacreditar, de repente, no chamado recurso que todos nós temos direito, né? Até bandidos da pior qualidade. Pô, outro dia soltaram o André do Rap, que agora está sendo procurado de novo. Até bandidos, violentadores, até bandidos, chefes de quadrilha, têm direito a ganhar a liberdade. Por que não você ganhar um mandato de novo, de volta, um mandato que é seu, otorgado com o maior, o mais votado do seu estado? Então, realmente a gente chega numa encruzilhada. Eu não vejo com bons olhos você voltar à política, eu acho difícil isso acontecer, até pelo contexto que você está dizendo. E a história vai provar isso. Eu acho que já começou aí um caça às bruxas que não vai terminar aí não. Essa é a minha opinião olhando de longe, né? Eu não estou dentro do sistema, mas você entende muito mais de lei do que eu, você conhece muito mais o sistema do que eu, né? Há um corporativismo e, de repente, quando se fecha contra um grupo de determinadas pessoas, o revanchismo é violento. Eu não sei, não. Sei lá o que vai acontecer, viu, Deltan? Datena, me disseram que uma lava-jato era impossível de acontecer no país. E ela aconteceu graças ao apoio massivo das pessoas. Me disseram que era impossível. Custo, né? Me disseram que era impossível. Está pagando o custo disso, né? Exatamente, estamos pagando o custo disso. E me disseram ainda, e uma outra coisa pela qual estou pagando o custo, me disseram que era impossível barrar o projeto de lei das fake news no Brasil, porque ele vinha com uma pressão enorme do governo, vinha com pressão enorme de políticos graúdos no nosso país. Mas porque as pessoas se mobilizaram, foi possível barrar. Barrar no modo como estava. A gente pode rediscutir ele de novo do modo melhor, mas como estava, ele estava horrível. E ele foi barrado. Porque você não é a favor de fake news, né? Você não é a favor de fake news. Né? E mais, esse projeto, ele não discutia fake news. Na verdade, ele tinha uma regra, um artigo sobre fake news, que era fake news de período eleitoral e disparo em massa. O resto do projeto, na verdade, regulava outros assuntos. Regulava até comportamentos ilícitos na internet, mas com várias brechas para regular o discurso, para instalar censura no nosso país. E eu escutei, aliás, ontem, Tatiana, que foi justamente por eu ter me oposto à regulação e ao controle das redes sociais, que várias das autoridades estavam lutando para me caçar, pessoas que estavam interessados em controlar discurso. Nós vivemos num governo que queria implantar uma censura por meio do Ministério da Verdade, que mudou a lei das estatais para injetar bilhões na imprensa. Um governo que traz um projeto de fake news com uma estatização do controle do discurso, uma coisa totalmente diferente do que acontece na Europa e nos outros países. Uma importação deformada e deturpada de uma regulação séria que pode sim acontecer, mas que aqui ia acontecer para calar as pessoas. Então, e não é coincidência que foi nesse governo que eu fui caçado quando Sérgio Moro, julgado em ano anterior, quando ainda não tinha o governo do PT, não havia sido caçado. Agora todo mundo fala que ele pode ser o próximo, porque é o mesmo governo agora. Existe uma pressão enorme de retaliação de um governo cujo líder máximo, Lula, disse que tinha por missão se vingar, ferrar Sérgio Moro, se vingar de Deltan, acabar com a Lava Jato. Um governo que ontem, quando saiu a minha cassação, fez um PowerPoint de deboche nas redes oficiais do governo, quebrando o princípio da impessoalidade. Um governo que, por meio do seu líder máximo, Lula, quando ficou sabendo do esquema que existia do PCC para matar familiares de 2 agentes da lei, riu
riu, debochou do fato de que nomes de filhos de autoridades que combateram o crime organizado estavam no caderno do PCC como mira para serem assassinados. Nós temos um governo de vingança, Datena. E a minha cassação é uma expressão dessa vingança, de um sistema corrupto contra quem combateu a corrupção. Bom, eu queria deixar bem claro que eu sou a favor totalmente da regulação das fake news. Primeiro, eu acho que o cara que se esconde atrás de IP para ameaçar pessoas, para chincalhar pessoas, para destruir pessoas, ele já começa errado. Tem que ter o CPF do cara, para você saber quem é o cara e procurar o cara que cometeu crime. Nós, da imprensa, quando cometemos algum crime num comentário que a gente faz, a gente responde criminal e responde civilmente. Paga multas sobre o que a gente falou e é considerado crime e pode sofrer penas criminais. Eu acho que a mesma coisa tem que ser aplicada à internet, porque o que tem de covarde, de sacana, vagabundo que acaba com as pessoas, simplesmente por acabar, pela vontade de acabar, sem fundamento nenhum, em notícias distorcidas, isso tem que ser regulado da rede social. Agora, a rede social tem médicos que entendem muito mais de medicina do que eu e qualquer uma pessoa que está falando aqui, tem enfermeiros que entendem muito mais da enfermagem do que eu e qualquer pessoa que está falando aqui, tem advogados que entendem de direito muito mais do que eu e do que qualquer pessoa que possa contestar. Tem gente que pega ônibus que entende muito mais de pegar ônibus do que secretário de transportes. Tem garis que entendem muito mais de limpeza do que a gente entende de limpeza. Essa parte tem que ser preservada. A rede social é uma realidade, mas ela tem que ser regulada para esses casos extremos que existem, na minha opinião, tem que ter regulação. Eu abomino a fake news, não é só eleitoral não, mas qualquer tipo de notícia falsa, já diz o nome, é falsa notícia e não pode ser veiculada como verdadeira. E tem alguns sites até que utilizam essas notícias como se fossem notícias sérias. E acho que esses sites, ou esses caras que dão voz a quem divulga notícia falsa, devia também ser regulado e incriminado por causa disso. Então é uma verdadeira zona. Certíssimo. Você não sabe mais o que a notícia é correta ou o que estão te vendendo como notícia. A maioria não checa. O que está escrito no título, normalmente não é o que está dentro da reportagem. E a maioria, acho que só 37% das pessoas checam. A maioria, 60%, não checam o que está escrito ali dentro da notícia, só vê o título e vai embora. Nesse aspecto eu sou a favor da regulação e tenho a impressão que você também, né? Eu sou sim, Datena, mas não da regulação que foi trazida pelo governo. O projeto que tinha sido aprovado pelo Senado, do Alessandro Vieira, era um projeto bom. Agora, esse projeto que o governo trouxe é um projeto que, ao contrário de combater fake news, estimulava fake news. Como assim, Deltan? É um absurdo isso. Eu vou explicar. Esse projeto ele proibia que as redes sociais tirassem do ar qualquer notícia jornalística. E por que eles fizeram isso? Porque eles garantiam uma remuneração para as empresas de jornalismo. A remuneração eu acho justa, eu acho adequada, porque se a empresa de jornalismo produz conteúdo bom e circula nas redes sociais, as redes sociais ganham com isso, eu acho justo que a imprensa brasileira seja remunerada, até para a gente ter bons jornalistas, uma forte imprensa, uma liberdade de expressão fortalecida. E tem responsabilidade, né? Com certeza. Com certeza. Agora, qual é o problema? Esse projeto ele determinava que não poderia ser derrubada a notícia jornalística e garantia a remuneração. O que ia acontecer? Todos aqueles sites que você mencionou, que produzem fake news, que colocam lá no título, como você disse, um absurdo, uma fake news atingindo a honra das pessoas, eles iam veicular suas notícias nas redes sociais, essas notícias não iam ser derrubadas e, pior, iam ser remuneradas. E a gente sabe que as fake news elas voam mais rápido e voam mais longe. E esse projeto determinava a remuneração de modo proporcional a essa circulação. Então, o que a gente ia ter era uma alimentação da indústria de fake news, de sites e blogs de imprensa marrom. É isso que esse projeto ia tratar. O que a gente precisa? A gente precisa de um projeto contra a fake news que seja bom, que regulamente e regule conteúdo ilícito na internet, nos moldes do projeto que tinha sido aprovado pelo Alessandro Vieira no Senado e nos moldes da regulação europeia. Mas não esse projeto que o governo brasileiro trouxe, que não só estimula fake news, mas que buscava criar uma agência governamental que ia controlar as redes sociais e ia indiretamente controlar o que a pessoa pode e não pode dizer. Campanha, né? Chegou a ser promessa de campanha de regulação de mídia, não de fake news. Você acredita que isso passe a regular, depois do projeto aprovado das fake news, passe a regular a mídia de uma forma geral? É isso? É essa a sua preocupação? A minha preocupação é que venha uma regulação que entre no conteúdo do que se diz que seja legítimo.
existem diferentes modos de você regular. Quando censura. Exatamente. Assim, eles iam tirar conteúdo ilícito, mas ia junto uma série de conteúdos lícitos, legítimos, uma série de conteúdos produzidos de modo correto. Veja lá, Datena, que tinha uma previsão nesse projeto das fake news que dizia que a rede social tinha que controlar, controlar significa moderar, que tinha que controlar a divulgação, restringir o acesso, o alcance de conteúdos que pudessem restringir direitos fundamentais. A gente tem uma longa lista de direitos fundamentais. Dentre eles está a dignidade, a honra. E aí você faz uma crítica mais dura contra uma autoridade, isso viola a honra dela. Alguém xinga uma autoridade na rede social, isso viola a honra dela. E aí você vai ter um tribunal da verdade controlando o que se pode dizer e o que não se pode dizer, inclusive contra o governo, que numa democracia é algo sagrado, algo protegido. Você fazer uma crítica ácida, incisiva contra o governo, contra as autoridades. Então aquele projeto, ele colocava nas mãos... e mais, e as redes sociais não só tinham que controlar, mas elas estavam sujeitas a pesadas multas de quem? Do governo, se não estabelecesse uma moderação adequada, um controle de risco adequado era a linguagem da lei. Então existia um risco imenso de um controle, de uma incursão governamental sobre aquilo que as pessoas podem e não podem dizer, o governo controlando o que você diz e o que você não diz, o que é absurdo, o que não se admite em nenhum lugar do mundo. Esse projeto não tinha paralelo em nenhum lugar do mundo, é isso que nos preocupa. Então, mais uma vez, regulação de conteúdo ilícito na internet, todo mundo quer. Ninguém quer pedofilia na internet, ninguém quer qualquer coisa que possa incitar crimes na internet. Contudo, o projeto que o governo faz, ele jogava a criança junto com a água suja do banho pelo ralo abaixo, jogava fora. E é isso que a gente não pode admitir. E mais, eles fizeram isso de uma hora para outra, no sopetão, aprovando uma urgência e querendo aprovar isso numa semana e apresentando 3 dias antes da votação do projeto, um projeto que era 75% novo, sem o debate, sem a participação da sociedade, o que é absurdo. A sociedade ia ser quem mais ia ser impactada. E agora o que me surpreende é que justamente por eu ter me oposto a esse tipo de regulação absurda, é que algumas pessoas poderosas da República que queriam empurrar isso à frente foram buscar e reforçar o pedido da minha cassação. Isso tudo, claro, sem seguir as regras, isso tudo nos bastidores, segundo se comentava ontem em Brasília. É meteórico isso, né? É meteórico isso, né? Tem político aí que responde por coisas gravíssimas, por coisas terríveis, e que continuam nos cargos ou depois de perder os cargos, continuam longe do poder da justiça. Aquele Gedel, inclusive, que apareceu com 51 milhões dentro da casa dele, teve a capacidade de imitar o Zagallo, o nosso grande Zagallo, dizer: vocês vão ter que me engolir. É como se fosse a vitória do mal contra o bem, né? E você foi aquele Hildebrando que cerrava pessoas, demorou demais para ele perder os direitos políticos dele, preso e daí por diante. Eu posso ficar com o Cabral, que tomou 400 anos de prisão, já está na rua, e daí por diante, né? Sobre empresas que você falou, tem uma notícia aqui: alvo de polêmicas, planilhas de propinas da Odebrecht foram apagadas do Ministério Público Federal, e daí vai. Contra ti o negócio foi rápido, né? Foi tão rápido quanto um cometa aí, não? É isso mesmo, Datena. E você vê várias pessoas acusadas por corrupção na Lava Jato, com mandato, com cargo na mão, com instrumento para influenciar políticas públicas. Aécio Neves. Eu me lembro de uma decisão, você falou do Aécio, Lula. Eu me lembro de uma decisão, você falou do Aécio, não falou? Eu me lembro de uma decisão, até do ministro Marco Aurélio, que eu contestei. Eu gosto muito do Marco Aurélio, mas tem algumas decisões dele, como a do André do Rep, essa do Aécio. A frase dele foi a frase que você falou. Diz assim: olha, nós temos que respeitar o Aécio porque ele foi eleito pelo povo, o mandato é sagrado. Independente dos crimes que ele tinha praticamente sido alvo e parecia ter jeito, tinha jeito de ter cometido com mala de dinheiro ou coisa parecida. O ministro disse: nós temos que respeitar o mandato outorgado pelo povo. No seu caso não foi assim, já te caçaram direto. Não estou querendo te defender, não, só estou querendo dizer o que aconteceu. O que é que o senhor, já que nós estamos no final do programa, eu pediria uma resposta rápida. É difícil pedir resposta rápida num caso sério como o seu, mas o que é que o senhor já tomou de providências para tentar reaver o seu mandato? Datena, a lei tem que ser respeitada. A gente está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal e vai depender muito com que ministro vai cair, porque a gente sabe que tem alguns desafetos da Lava Jato lá.
Então a gente vai levar esse recurso ao Supremo Tribunal Federal e a gente vai lutar até o fim, para a gente reaver esse mandato, que é um instrumento de transformação. Agora, eu tenho que ser claro e sincero, eu não estou aqui por um cargo, estou aqui por uma transformação. O cargo é um modo da gente servir a um propósito. Eu vou seguir servindo um propósito. A razão pela qual eu saí do Ministério Público foi a Bíblia, foi eu ler a parábola dos talentos. Eu tenho a percepção cristã, a visão cristã, de que a gente tem que fazer o melhor com os talentos que Deus coloca na nossa mão. A gente tem que fazer o melhor com os instrumentos de transformação que Deus coloca na nossa mão, e a gente é responsável por isso, por aquilo que a vida, o que Deus coloca na nossa mão, para a gente poder servir as pessoas. Por isso que uma última vez que eu conversei com você, eu até falei, Datena, eu torço que você vá para a política, eu torço que você possa servir. Eu torço que você vá, porque você é uma pessoa que tem uma confiança de uma infinidade de pessoas que acreditam em política pública sobre evidência, que acreditam em democracia, que pode contribuir para uma transformação e que tem uma visibilidade que pode ser usada a serviço das pessoas. É uma pessoa que não vai estar lá para roubar. Eu posso discordar de várias coisas que você pensa, mas eu confio na tua integridade. Posso discordar de muita coisa de você, mas eu posso discordar de muita coisa de várias pessoas de outros partidos, até pessoas de esquerda. Eu estava comentando esses dias que, olha, eu discordo de muitas coisas que o PSOL faz, que psolistas fazem, mas eu respeito pessoas que são íntegras, corretas, que respeitam a lei. Nada diferente disso que eu peço no meu caso. Respeito à lei, que a lei seja respeitada no país, que um tribunal não se sobreponha ao Congresso, não se sobreponha ao povo, que me elegeu como mais votado do Paraná, quando eu preenchia todos os requisitos legais para ser eleito. Que eles não inventem um malabarismo jurídico, uma tese nova, não façam uma distorção da lei para sacanear quem combateu a corrupção, ao mesmo tempo que eles protegem os corruptos, como você falou, invocando essa notícia de que estão destruindo as provas de corrupção de centenas de políticos que receberam propinas da Odebrecht. Nós não queremos viver no país da inversão de valores. Nós queremos viver no país em que a lei seja respeitada, em que o governo não seja dos donos da lei, mas da lei. O país da prosperidade, das instituições, das regras que funcionem, Datena. É por esse país que eu luto, vou seguir lutando e quero convidar todo mundo que acredita na gente a nos unir a nós nas nossas redes sociais, lá no Instagram, nas nossas redes sociais, para que a gente siga lutando junto por esse país. É por isso que o cara falou assim, você se candidatou 5 vezes, apresentou-se como pré-candidato e depois voltou atrás, porque eu fui sacaneado as 5 vezes, porque eu percebi que havia sacanagem nas 5 vezes e porque com as pessoas que me sacanearam eu não ia para frente. E simplesmente larguei os caras no meio do caminho, porque sabia que seria largado mais à frente ou perseguido mais à frente. Talvez pelas próprias pessoas que eu fosse ajudar. Foi por isso que eu larguei as 5 vezes. E nem sei se vou tentar mais de novo. Abraço grande a você, eu espero que os problemas de saúde da sua família que você enfrentou, não sei se está enfrentando, sejam resolvidos, que Deus te proteja, sorte e saúde. Abraço grande. Amém. Obrigado, Atena. Pela graça de Deus, a minha filha tem se desenvolvido. Uma das maiores tristezas de largar esse mandato é o fato de que lá eu poderia lutar para que milhões de autistas do país tivessem o mesmo tratamento que eu posso dar para minha filha, que hoje não tem no SUS. Não tem 1 hora de terapia no SUS, enquanto é necessário em terapia intensiva e precoce de 15, 20, 25, 35 horas semanais, e graças a Deus e a esse trabalho de terapias, a minha filha tem se desenvolvido super bem. Agora, eu perco a oportunidade de, nesse momento, estar expandindo essa luta para milhões de brasileiros, mas eu não vou desistir. Eu vou seguir lutando por essa causa e pelas outras causas que eu acredito, e conto com todo mundo que acredita no Brasil, que lute pelo Brasil ao nosso lado. Parabéns pela postura em relação à sua filha, que é realmente o que a gente espera de você. Abraço grande, um bom dia, fique bem. RB fechada com você.